Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que vocês estão vendo essa videoaula aí, mas seguindo o nosso cronograma, né? A aula de hoje vai ser sobre a embriologia animal. E aí essa aula foi produzida para os alunos do segundo ano da Escola Estadual de Ensino Médio do bairro Santa Cruz, no município de Vespasiano, no ano de 2021. Então, a respeito da embriologia animal, ela é o estudo, do desenvolvimento de um ser pluricelular, que é aquele ser que tem mais de uma célula, desde o estágio de uma célula, que é quando forma lá o zigoto, o espermatozoide fecunda o óvulo e forma uma célula, que é o zigoto, até a diferenciação, e especialização dessas células ali, que vão levar à construção de um corpo, de um ser jovem. Então, a embriologia da maioria dos animais ela é extremamente parecida. E aí ela vai começar com a fecundação. E aí quando o espermatozoide fecunda o óvulo, a gente tem a formação de uma célula ovo, ou também chamada de zigoto. E aí, depois dessa fase de zigoto, a célula passa por algumas divisões celulares, mitoses, e aí vai compreender algumas fases que a gente vai ver nessa videoaula. Então aqui nessa figura a gente está vendo os espermatozoides penetrando aí o óvulo, É somente um espermatozoide que consegue entrar nesse óvulo e fecundar esse óvulo para gerar então um embrião. E aí, quando esse espermatozoide fecunda esse óvulo, a gente tem a formação aí da célula ovo ou zigoto. Percebam aí que a cauda do espermatozoide não entra, Ela tem até as mitocôndrias ali do espermatozoide. Essa cauda ela não vai entrar, porque esse espermatozoide vai sofrer aí uma reação que se chama reação acrossômica. Então vai entrar só o material genético que está presente ali na cabeça. A cauda vai ser depois eliminada, e não vai entrar nesse óvulo. Então, ao formar o zigoto, inicia-se as divisões celulares, que são as mitoses. E aí, essas divisões celulares levam até a formação do embrião. O modelo animal mais utilizado para se estudar a embriologia é o anfíoxo, que é esse animal que a gente está vendo aqui na figura da direita, lá embaixo. Justamente porque a sua divisão celular ali assemelha-se bastante com o que ocorre para o grupo dos peixes até os mamíferos. Então, é por isso que esse anfíoxo é utilizado como modelo, porque embriologicamente falando, a gente vai ver que as fases que acontecem aqui depois do zigoto, as divisões celulares aqui que vão acontecer, é bastante similar com as outras espécies. Então ele é escolhido para ser estudado como modelo. E aí o anfíoxo ele é um pequeno animal marinho que mede cerca de 5 centímetros de comprimento e possui esse formato aí de canivete. Então, quando lá o espermatozoide fecunda o óvulo e forma o zigoto, esse zigoto tem uma reserva alimentar que vai servir justamente para nutrir, as células do embrião. E aí essa reserva alimentar ela é formada principalmente de proteínas e lipídios e tem o nome de vitelo. E no anfíoxo o ovo é pobre em vitelo. Isso acontece porque rapidamente o anfíoxo sai dessa fase de ovo e já se torna larva para poder se alimentar. Então o desenvolvimento embrionário é bastante rápido. E aí ele faz essa fase de transição do ovo para a larva mais rapidamente. Então não há necessidade desse ovo do anfíoxo ser um ovo rico em vitelo, como a gente vai ver nos répteis e nas aves, que são ovos ricos em vitelo. Aqui o ovo é pobre mesmo em vitelo, tem pouca quantidade de reserva alimentar, porque rapidamente essa fase de
transição, né, de ovo para larva é rápida, então não há necessidade de ter bastante vitelo. Bom, aqui no ovo, né, do Amphioxus, a gente percebe uma irregularidade na distribuição de vitelo. Então observam aí na seta azul que a gente tem esse polo superior do ovo, né, que é chamado de polo animal. Então ele tem uma pequena quantidade de vitelo e apresenta o núcleo deslocado ali para essa região. Então a gente pode ver que o material genético está nessa parte superior do ovo. Aqui na figura da direita de cinza, lá em cima, a gente tem uma setinha indicando esse núcleo, né, indicando ali o polo animal, que é a região onde que esse núcleo está, que é a região superior da célula. Essa foto em cinza é de uma microscopia eletrônica, de um ovo de Amphioxus, e o polo inferior, né, que é o vegetativo do ovo, sendo representado por essa célula, essa seta vermelha, ele já tem uma quantidade maior de vitelo do que quando comparado com o polo ali animal, né, que é o polo superior. Então, por esse motivo que a gente tem essa irregularidade na distribuição de vitelo no ovo, o ovo do Amphioxus ele é classificado com o nome de oligolécito com diferenciação polar, ou seja, é um ovo que tem pouco vitelo e o pouco vitelo que tem uma distribuição irregular. A maior parte fica concentrada na parte de baixo do ovo, que é chamada de polo inferior ou polo vegetativo, e uma pequena quantidade de vitelo fica depositado ali no polo superior ou polo animal desse ovo. Então, um outro passo, né, depois que começa a ser formado o zigoto, vai começar as mitoses, né, as divisões celulares. Então, essas células vão se multiplicar, gerar clones delas mesmas. E aí, é um outro passo na embriologia animal, que é conhecido como segmentação, ou também clivagem. E aí, então, após ser formado o zigoto, ele vai se dividir por mitose e originar duas células filhas, que a gente está vendo aqui na microscopia eletrônica, na figura da direita. E aí essas células são conhecidas como blastômeros. Então essas primeiras divisões celulares vão ser chamadas de segmentação ou clivagem, e a gente vai ver aqui que o vitelo existente nesse ovo vai acabar atrapalhando esse processo de divisão. E aí, formou duas células filhas, né? A seguir forma-se 4 blastômeros, que é nessa figura da esquerda aqui. Depois 8 blastômeros, que a gente está vendo na figura da direita. 16 blastômeros lá na figura lá embaixo. E aí, à medida que aumenta o número de blastômeros, o conjunto adquire uma forma aproximadamente esférica, que é o que a gente está vendo aqui na figura da direita. E aí é uma forma esférica, compacta e de aspecto de uma amora. Então, por esse motivo, esse conjunto de células passa a ser chamado agora não mais de zigoto, mas de mórula. E aí o tamanho da mórula é igual ao do zigoto, né? A única coisa que diferencia é que o número de células agora aumentou, né? Mas em questão de tamanho, o zigoto, que era uma célula só, e essa mórula, que são mais de 32 células ali, tem tamanhos diferentes, tem tamanhos iguais, mas o número de células são diferentes. Então, nessas fases iniciais da segmentação ou da clivagem, não ocorre o aumento do tamanho das células, apenas o aumento do número delas, que eu falei anteriormente. Então, resumindo aí esse processo de clivagem, né, de segmentação. Então, ocorre a fecundação, forma-se o ovo, né, o oligolécito, que a gente está vendo aqui na figura da direita, lá em cima. E aí vem a primeira segmentação, né? Ela vai ocorrer e vai surgir os 2 primeiros blastômeros, que é a figura do meio. Por fim, ocorre, né, ali a formação de 4 blastômeros, que é na figura da direita, lá embaixo. Depois vem a terceira segmentação, forma-se 4 blastômeros pequenos em cima, que são chamados de micrômeros, observem aí na figura da direita, e 4 blastômeros de tamanho maior lá embaixo, que é chamado de macrômeros, acompanhe na figura da direita. E por que isso ocorre? Por causa do vitelo.
Lembra que a maior quantidade de vitelo está concentrada na parte de baixo do ovo? Então esse vitelo vai atrapalhar de ocorrer essas divisões celulares. E lá em cima, no polo animal, que tem menor quantidade de vitelo, as células vão dividir mais facilmente, porque o vitelo não vai atrapalhar. Então, em consequência, você vai ter a formação de células com tamanhos diferentes. O polo vegetativo vão ter células maiores, que é o que está representado pela seta azul, e vão ser chamadas de macrômeros. E o polo animal, ou superior, que está representado pela seta vermelha, vão ter células de tamanho menor, e vai ser chamadas de micrômeros. Então são blastômeros com tamanhos diferentes. Então a partir daí as segmentações prosseguem até ocorrer a formação lá da mórula. E aí, pouco a pouco, vai aumentando, a quantidade de células a partir dessa mórula. E em determinado momento vai surgir então uma cavidade no interior dessa massa compacta de células que era a mórula. Observem aí na figura da direita. A partir desse instante, esse conjunto de células passa a receber um novo nome, que é o de blástula, e a cavidade lá do interior ela vai ser chamada de blastocele ou blastocela. Então observem aí na figura da direita esse polo animal, o polo animal com células de tamanhos menores, que são os micrômeros, polo vegetal com células de tamanhos maiores, que são os macrômeros, e esse conjunto aí é chamado de blástula, e a cavidade lá no interior de blastocele ou blastocela. Então, aqui a gente tem uma nova fase da divisão, que é a gastrulação. E nessa gastrulação, basicamente vai ocorrer nessa blástula aí um conjunto de movimentos celulares, que vai ocorrer nessas células do embrião, e é mais voltado aí para a migração de células. Então vai iniciar com o polo vegetativo, que é aquele polo inferior da blástula, sendo empurrado, observem aí na seta vermelha, como se ele fosse empurrado pela seta vermelha em direção ao polo animal, que é o polo superior. E aí esse movimento vai ocorrer por dois motivos. Primeiro, devido à existência dessa cavidade aí, que é a blastocele, que não vai impedir que esse movimento ocorra. E outro motivo é o ritmo de divisão dos micrômeros, que ele é mais intenso do que os macrômeros, porque o vitelo atrapalha a divisão lá dos macrômeros. Então, os micrômeros se dividem mais rapidamente, porque tem uma quantidade menor de vitelo, e por esse motivo acontece essa gastrulação ali. Esse polo vegetativo vai de encontro ao polo animal. Então, o polo inferior da blástula ele é empurrado em direção ao polo superior, seta vermelha está mostrando isso, e essa blastocela ou blastocele, que é aquela cavidade, vai sofrer uma invasão, ela vai sendo fechada ali aos poucos, e esse movimento é conhecido como gastrulação por embolia. Como resultado, a forma do embrião agora passa de uma esfera oca para uma hemisfera, metade de uma esfera ali de paredes duplas. E aí a blastocela desaparece e vai surgir uma outra cavidade com o nome agora de arquêntero, que a gente está vendo aqui na figura da direita. E observa também que já delimitou dois tipos celulares, Aqueles micrômeros formaram ali a ectoderme, que é um conjunto, uma camada celular mais externa, e aquela invasão que foi sofrida ali, o polo vegetativo indo de encontro ao animal, agora vai ser chamado esses macrômeros de mesendoderme, esse conjunto de células. E aqui na figura da direita lá embaixo esse arquêntero, que futuramente vai abrigar os órgãos aí do sistema digestivo. Bom, na gastrulação vai surgir duas novas camadas de células, eu falei, a ectoderme e a mesendoderma. E o arquêntero ele vai comunicar
com o exterior por uma abertura circular, que a gente está vendo aqui na figura da direita, chamada de blastóparo. O arquêntero, então, ele vai dar origem, né, não é que ele vai dar origem, ele vai, futuramente, vai ser ali que vai se desenvolver os órgãos do sistema digestivo. Uma outra fase que ocorre depois da gastrulação é a neurula. Então vai ocorrer um achatamento ali nas células da ectoderme, que é essas células mais de cima aqui na figura da direita, lá em cima. Elas vão sofrer um achatamento, levando à formação de uma placa neural. Está representada ali de azul. Observem nas outras figuras aqui da direita, lá embaixo, que tem essa placa neural ali de azul. Posteriormente, essa placa neural vai se transformar em um tubo neural, que a gente está vendo na figura da direita lá embaixo. Ela vira um tubo ali, que nessa fase de neurula, então, ocorre a diferenciação do sistema nervoso. Então, essas células da ectoderme originaram uma placa neural, posteriormente se diferenciaram em um tubo, chamado de tubo neural, e no futuro isso aí vai ser o sistema nervoso do embrião. Então isso ocorre na fase de neurula. Simultaneamente está ocorrendo ali também na mesoderme, então aquela mesendoderme, ela se diferencia em endoderme e mesoderme. Observem aqui na figura da direita, de rosa a gente tem a mesoderme, que é um outro tipo de camada de célula, e de marrom, ou mais amarelado na parte de baixo, a endoderme, que é um outro tipo de camada de célula. E aí, essa mesoderme, que é o que está de rosa ali, como se fosse o teto desse arquêntero, ele ocorre nessa mesoderme uma separação de células em somitos e notocorda. Então observem aqui na figura da direita, tem essas células de rosa, que é a mesoderme, formando somitos, que são essas células circulares, e posteriormente um grupo de células dessa aí, da mesoderme, se transforma em notocorda, que é um tubo também, que no futuro ele vai servir para ser uma sustentação, mas no futuro ele vai ser substituído pela nossa coluna vertebral. E aí essa notocorda é um bastão cilíndrico, localizado abaixo do tubo neural. Observe nessa figura aqui de baixo, na letra F aqui a gente tem um tubo neural e tem aqui mais embaixo a notocorda. Então é um bastão cilíndrico localizado abaixo desse tubo neural que tem a função de sustentação. No futuro vai ser substituído aqui nesse embrião, essa notocorda, pela coluna vertebral. E aí os somitos inicialmente são pequenas bolsas esféricas, que a gente está vendo na figura D, lá da direita. E essas bolsas esféricas posteriormente formam uma cavidade, chamada celoma. E aí, observem aqui na figura F, esse celoma. Então, no futuro, esse celoma vai ser a região ali que vai abrigar os órgãos do nosso corpo. Então, a partir da formação desses 3 folhetos embrionários, primordiais, ectoderme, mesoderme e endoderme, surgirão todos os órgãos e tecidos componentes aí do adulto. Então, a gente tem aqui nessa figura a origem embrionária de diversos órgãos e sistemas, Então, nessa ectoderme é originada pelos, unhas, o esmalte dos dentes, Lá na ectoderme neural, o sistema nervoso, nervos, medula espinhal, encéfalo. Na mesoderme é formado depois vértebras, musculaturas esqueléticas, o sistema reprodutor. E na endoderme ali, pegando ali originando do arquêntero ali, daquele intestino primitivo, vai originar o revestimento, então, dos órgãos do sistema digestivo, as glândulas anexas, fígado, pâncreas, e sistema respiratório, traqueia, brônquio, pulmão, bexiga urinária. O celoma vai abrigar aquela cavidade ali dos órgãos digestivos, no futuro também. Tudo isso é originado desses 3 folhetos
germinativos ali, embrionários primordiais. Bom, em relação aos tipos de ovos, né? Existem alguns tipos de ovos aí nas espécies. Então, no homem, por exemplo, o ovo é do tipo oligolesto, sem diferenciação polar, também conhecido como isolesto. Então, basicamente é um ovo que tem pouco vitelo. E esse pouco vitelo que tem, ele está uniformemente distribuído. Então, ele não tem uma parte com maior e menor quantidade de vitelo. Tanto a região superior quanto inferior tem a mesma quantidade de vitelo. Então, aí no processo de segmentação ou clivagem, vai formar blastômeros, né, que são células filhas de tamanhos iguais. Então, observe na figura da direita aí 8 blastômeros iguais, né, de mesmo tamanho, porque não tem um vitelo para atrapalhar, bastante vitelo, né, para atrapalhar na divisão. Então, por esse motivo, o ovo recebe aí uma denominação de ele tem, né, uma segmentação, ou seja, uma clivagem total e igual, porque vai gerar blastômeros de mesmo tamanho. Já a questão do ovo do Amphioxus, a gente viu lá pela seta azul que o polo animal ou superior tem uma quantidade menor de vitelo do que o polo inferior ou vegetativo, né, que está representado pela seta vermelha. Então, ele é um ovo chamado de oligolesto, né, com diferenciação polar. Então ele tem pouco vitelo e o pouco vitelo que tem uma distribuição ligeiramente irregular. A maior quantidade está na parte inferior do ovo, né, e uma menor quantidade na parte superior. Então quando vai acontecer lá a segmentação ou a clivagem desse ovo, vai formar blastômeros de tamanhos diferentes, né? O do polo animal vai ter tamanhos menores, vão ser chamados de micrômeros, e o do polo vegetal ou inferior vai ter tamanho maior, porque o vitelo dificulta nesse processo aí de clivagem ou segmentação. Então vai ser chamado de macrômero. E aí, então, nesse processo de divisão, ocorre também uma divisão total, só que ela é desigual, que gera blastômeros de tamanhos diferentes. Já no ovo de anfíbios, ele é um chamado ovo heterolesto, ou mediolesto, ou telolesto incompleto. Então você tem uma quantidade média de vitelo. E esse vitelo está concentrado no polo inferior do ovo, né, que é o polo vegetativo. Então observem aí na figura, a gente tem a seta azul e vermelha indicando essa distribuição irregular do vitelo, mas a maior quantidade nessa polo inferior. Então, na hora que sofrer a clivagem, vai ter blastômeros de tamanhos diferentes, né? Que é o que a gente está vendo na figura da esquerda lá embaixo. Ó. Micrômeros e macrômeros. Micrômeros no polo animal, macrômeros no polo vegetativo. E aí, no processo de segmentação ou clivagem, né, vai ser total e desigual. Vai gerar blastômeros de tamanhos diferentes. Já nos ovos de peixes, répteis, aves e mamíferos, né, ovíparos, como o ornitorrinco, você tem um ovo do tipo megalesto ou telolesto completo, que é aquele ovo que tem uma quantidade máxima de vitelo, ele está lotado de vitelo. Então, não vai acontecer, o vitelo é tanto que vai atrapalhar na divisão e o polo ali vegetativo ou polo inferior não vai ocorrer clivagem ou segmentação ali. Vai ocorrer essa clivagem ou segmentação somente no polo animal, né, que é o polo superior. Então observem aqui na figura da direita que a gente tem essa clivagem no polo superior e o vitelo ali ele não vai ser segmentado. Então olha esse ovo aí na microscopia eletrônica lá na esquerda, que é do embrião de peixe lá embaixo. Então você tem os blastômeros, né, nesse polo superior e no polo inferior o vitelo não segmentado. Então essa segmentação ou clivagem do ovo é parcial, só acontece nas células presentes ali no polo animal, né, que é o polo superior do ovo, e ela é discoidal. Por esse motivo, o vitelo ele não vai ser segmentado. É só a parte de cima ali que vai sofrer essa divisão celular. Bom,
Os ovos também, depois de um tempo, né, que o embrião está desenvolvendo, ele tem os anexos, né? Surgem os anexos embrionários. Isso vai surgir em répteis, aves, alguns mamíferos ovíparos, como a equidna, o ornitorrinco. E aí o desenvolvimento embrionário ocorre única e exclusivamente dentro desses ovos com casca, né? Então os anexos são aí amnion, córeo, alantoide e saco vitelínico. A gente vai falar de cada um deles agora. Então, o saco vitelínico, essa estrutura maior que a gente está vendo na figura da direita aí, e ela é uma estrutura que possui vitelo e está ligada ao intestino do embrião. Então, é para nutrir o embrião. Então, à medida que o desenvolvimento ocorre, o vitelo ali vai sendo consumido dentro desse ovo pelo embrião. E o saco vitelínico reduz, né, até desaparecer. Então, quando o embrião for nascer ali, já não tem mais. Esse saco vitelínico já foi todo consumido, né? E aí, o alantoide, que é um outro anexo que eu circulei aqui de vermelho, ele serve para armazenar os produtos de excreção produzidos pelo embrião. Então, todo aquele lixo celular, tudo aquilo que o embrião não for utilizar, vai ser armazenado nessa bolsa aí. O alantoide serve também para transferir parte do cálcio da casca do ovo para o embrião, e aí o embrião vai utilizar esse cálcio na constituição dos ossos lá do esqueleto. E ele serve também para a casca, ela é porosa, né? Então passa gás carbônico e oxigênio, e aí difunde, né, pela casca. E aí o alantoide serve também para pegar esse gás carbônico, esse CO2, e passar ali para o embrião, tá? E serve também para transferir ao embrião proteínas presentes na clara desse ovo, que esse ovo tem clara aí, rica em proteínas, e aí é pelo alantoide que essas proteínas chegam até o embrião. O amnion, ele já é uma membrana que vai envolver ali o embrião e possui o líquido amniótico, né? Então, se tem um embrião de rosa e de azul, a gente tem um amnion. É uma cavidade ali que tem um líquido, e esse líquido tem a função, né, de proteger esse embrião contra choques mecânicos, para ajudar na flutuação e mobilidade desse embrião. E o líquido vai sendo absorvido ali, esse líquido amniótico, pelo embrião. Quando o embrião nasce, já não tem mais esse líquido amniótico, ele foi todo absorvido pelo embrião. Tem também o córeo, né, também conhecido como serosa, que é uma camada externa ali pegando, né, uma membrana externa que vai circundar tanto o amnion quanto o alantoide e o saco vitelínico, e vai ter a função de envolver ali o embrião e os anexos embrionários.